De igreja, a paz do Senhor a quem eu ainda não havia cumprimentado. Vamos ao livro de Atos, para nossa reflexão nessa manhã. Nós vamos ler Atos. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos ler Atos capítulo 4. Nós vamos ler Atos 4, do 5 ao 31. Mas agora pela manhã eu pretendo me deter só do verso 5 ao 14, e ainda hoje, mais à noite, nós vamos estar falando sobre os versos de 15 até o 31. Vou explicar ao longo dessa mensagem o porquê, tá bom? Mas vamos ler juntos Atos 4, a partir do verso 5. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgasse mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, voltaram para os seus companheiros, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo seu Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com todos os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizeste. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estende as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus.
E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Vou pedir desculpa aos irmãos que eu estou bastante sem voz hoje, mas a gente vai devagar para a glória de Deus. A gente não pode deixar de compartilhar uma reflexão com os irmãos nessa manhã sobre esse texto. Esse texto, ele continua a narrar para nós, é uma narrativa ainda sobre a história do homem aleijado de nascença que estava posto à porta formosa do templo, onde Pedro e João, na hora da oração, a hora nona, passam pela porta, observam esse homem, olhando para ele, então, eles pedem para que o homem olhe de volta para eles, e então celebram uma cura, pedem a Deus a cura pelo aquele homem é curado, aquele homem imediatamente é curado, eles entram no templo e aquele homem começa a saltar, pular e a louvar a Deus. Isso está no início do capítulo 3, e as pessoas naquele lugar, no verso 10, vai dizer que reconhecem aquele homem como sendo o homem que ficava à porta formosa do templo e que ele havia sido curado. As pessoas se reúnem em torno de Pedro e João para tentar entender como um milagre tão extraordinário aconteceu, e Pedro e João deixam claro que foi pelo poder do nome de Jesus que aquele homem havia sido curado. Então Pedro começa a pregar para aquelas pessoas o evangelho, e a Bíblia vai dizer que cerca de mais ou menos 2.000 pessoas naquele dia abrem seu coração para Jesus, reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, após ouvirem a mensagem de arrependimento e de salvação. Depois disso, devido a esse grande número de pessoas que haviam acolhido a mensagem, a Bíblia vai dizer que as autoridades do povo, então, prendem Pedro e João, e no dia seguinte, após esse fato, começam a questionar, acontece um verdadeiro tribunal. No capítulo 4, então, nós vamos ver como esse tribunal se desenvolve. Há 3 momentos importantes aqui nesse texto que a gente acabou de ler. O primeiro momento é o momento onde os apóstolos vão defender o nome de Jesus. Isso vai do verso 5 até o 14. Depois, o segundo momento é o momento onde o conselho se reúne para se opor ao nome de Jesus. Isso vai do 15 até o 22. E um terceiro momento é o momento, então, quando a igreja é informada de tudo o que aconteceu e começam a invocar o nome de Jesus. E essa é a última parte que nós lemos no texto, que foi do 23 até o 31. Então, veja, primeiro, eles defendem o nome de Jesus, depois, eles lutam contra a oposição ao nome de Jesus, e o texto termina com a igreja invocando o nome de Jesus. Como eu disse, hoje pela manhã, a gente só vai trabalhar essa primeira sessão, que é quando os apóstolos defendem o nome de Jesus. Eu quero fazer algumas observações sobre esse momento do texto. Mas eu já gostaria daqui convidar os irmãos a virem hoje à noite, porque hoje à noite mesmo eu vou falar sobre a segunda parte desse texto, que é quando eles se opõem ao nome de Jesus e quando a igreja invoca o nome de Jesus no final desse texto. Eu quero dedicar hoje o púlpito a gente trabalhar esse cenário desse julgamento. Tem lições aqui maravilhosas que a gente precisa tirar, e o tempo em um único sermão não daria, então a gente vai dividir em 2 partes. Então, eu quero começar com os irmãos fazendo algumas observações sobre essa primeira parte do texto, quando a igreja se reúne, então, para defender o nome de Jesus, a partir do verso 5. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. O verso 5 e o verso 6 vão dizer para nós o seguinte: no dia seguinte ao acontecimento, no caso, a cura daquele homem aleijado, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. E também o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, o conselho judaico era composto
de 70 membros, entre estudiosos das Escrituras. O Sinédrio era como se fosse o que seria para nós hoje, por exemplo, mal comparando, tá? O Supremo Tribunal de Justiça, certo? O STF, aonde vai ali analisar os casos para ver se eles estão de acordo com as Escrituras, no caso. O Sinédrio, naquela época, analisava, e tinha poder para isso, à luz da lei, Deuteronômios, capítulo 13, a lei conferia poder ao Sinédrio, que eles examinassem e julgassem todo novo mestre que se apresentasse em Israel e todo novo ensino que se apresentasse em Israel. Então, eles tinham esse poder. Não está acontecendo nada aqui que não seja de acordo, nesse caso, com a lei. Mas é claro que o julgamento está corrompido, e o texto também mostra isso para nós. O texto mostra para nós que o julgamento está corrompido, em que ele já afirma para nós que a família do sumo sacerdote estava lá. Porque Anás tinha pelo menos 5 filhos que em algum momento, todos eles ocuparam algum cargo de importância no Sinédrio. É o chamado nepotismo. A pessoa ocupa um cargo importante e aí vai colocando seus parentes dali para tomarem posições importantes. O Império Romano havia destituído Caifás. Então, o seu genro, Anás, substitui. Mas por isso que o texto diz Anás e Caifás, porque para o povo judaico, Caifás ainda tinha poder como sumo sacerdote também, embora não praticasse, não estivesse ali no exercício da função. O que nós estamos vendo aqui, então, é pessoas que eram inimigos ferrenhos, se juntando, se aliando, para se opor à igreja por conta do seu ensino. Mas as pessoas que fazem parte desse conselho são corrompidas pelo poder, pela ganância. Todos esses homens eram homens letrados, ricos e de proeminência na sociedade. Então, fazer parte do Senado dava destaque, dava notoriedade. É esses homens que nós vimos que julgaram Jesus e agora eles estão novamente reunidos, novamente aliançados, mas dessa vez para julgar os apóstolos. Antes inimigos, né? Mas alguém já disse por aí, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então eles agora estão juntos como amigos, porque eles têm um inimigo comum a ser combatido, que é a igreja e a mensagem do Evangelho. Então, o autor faz questão de dizer para nós, essas pessoas que estavam reunidas, para demonstrar essa corrupção. Outra evidência dessa corrupção, além dos parentes ali participando também do Sinédrio, é que a discussão vai se dar em torno do nome de Jesus, do nome que está sendo ensinado, muito mais do que no milagre que eles acabaram de ver. Então, esse tribunal não se reúne em busca da verdade. Se eles estivessem em busca da verdade, eles estariam interessados em ouvir o homem que era aleijado, Pedro e João, em como eles conseguiram que aquilo acontecesse, e as 2.000 pessoas que testemunharam aquele homem entrando, pulando, louvando e saltando diante de Deus. Então, esse julgamento não está atrás da verdade. Eles estão atrás de silenciar os apóstolos. No verso 7, vai dizer para nós, colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Lembra que eu disse que esses homens que estão se opondo à igreja, eles são homens letrados, são doutores da lei, são homens ricos, são homens poderosos. Então, por que eles estão questionando? Porque os apóstolos eram homens simples do povo. E agora haviam testemunhado a realização de um milagre maravilhoso, e que o texto vai dizer para nós, um homem de cerca de 40 anos, ou seja, um caso aparentemente irreversível, e ainda assim esses homens conseguem como?
seria o mesmo que o verso 7 dissesse assim, preste atenção: como esses homens simples, sem instrução, sem riqueza, sem prestígio, como eles podem ter feito algo tão maravilhoso? A pergunta tem um tom de deboche. A pergunta tem um tom de deboche. Bom, já no verso 8, Pedro então se levanta e aí começa a defender o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele diz: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Lembram que a gente falou no capítulo 1, que o que dá poder à igreja para testemunhar o Evangelho é a ação do Espírito Santo de Deus? Sim? Então agora faz todo sentido o autor fazer questão para nós de mencionar que Pedro não se levanta naquele tribunal revestido da sua própria autoridade. Pedro não se levanta naquele tribunal revestido de uma capacidade intelectual humana, mas Pedro se levanta naquele tribunal revestido do poder de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que capacitou Pedro para dizer essas palavras. Aqui, mais uma vez, o autor está mostrando para nós a nossa necessidade e dependência do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos vão defender o nome de Jesus. E o primeiro momento que eles fazem isso é como? Sendo cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para então proclamarem a verdade do Evangelho. Outro fator é que Pedro vai se levantar e ele vai falar com tamanha eloquência, com tamanha coragem, com tamanha autoridade, em que no verso 13, acompanhe por favor na sua Bíblia, o final do verso 13 tem uma expressão para nós muito significativa, vai dizer assim: eles reconheceram que eles, Pedro e João, haviam convivido com Jesus. Isso faz muita diferença no texto, porque está dizendo que aqueles homens que eram doutores da lei, ao observarem Pedro e a eloquência e a autoridade e a convicção, a fé, a paixão, o Espírito Santo de Deus falando por meio de Pedro, eles então reconhecem, eles andaram com Jesus. O que eles querem dizer com isso? O que o autor quer dizer com isso? Pelo menos duas coisas. A primeira é que os discípulos haviam passado tempo suficiente naqueles 3 anos para que fossem completamente preenchidos pelo caráter cristão que Jesus apresentou, e eles estão vendo em Pedro e João a mesma autoridade que eles viram em Jesus. E quando questionaram a Jesus, com que autoridade você fala essas coisas, eles tiveram que reconhecer que Jesus falava com uma autoridade superior à dos fariseus. Eles estão vendo as mesmas características ali em Pedro e João. Agora, uma segunda coisa que também não pode passar despercebido por nós nesse texto, é que quando eles reconhecem, eles também estão dizendo assim que, o texto está dizendo para nós que a convivência com Jesus, embora aqueles homens fossem homens simples, sem muito estudo, a convivência com Jesus os havia capacitado a isso. Então, não me entenda mal, esse sermão não é um incentivo, né, a que não se estude, ou que não se busque defender a fé por também conhecimento teológico e lógico para isso. Não é isso, não é uma apologia à ignorância o sermão. Pelo contrário, estou dizendo que aqueles homens passaram 3 anos convivendo com Jesus e diante de um grande mestre, eles absorveram conhecimento e erudição, ouviram Jesus falar, aprenderam a falar, e então agora eles se colocam na autoridade e dependência do Espírito Santo para falar. Eles foram capacitados a isso. Quem diz assim, os discípulos não tinham estudo, quem diz isso ignora o fato de que os discípulos passaram 3 anos, manhã, tarde e noite, tomando café da manhã, almoçando e jantando com o maior mestre que já existiu. Diante de um seminário intensivo desse, é claro que esses homens agora mostram muita eloquência e autoridade. Eles aprenderam com o melhor mestre que tinha. Então, eles reconhecem essa autoridade. Mas não é só isso que eu quero trazer para os irmãos. Eu também quero
lembrar aos irmãos que, primeiro, essa capacitação vem do Espírito, como nós lemos em Atos 1:8. Depois, o próprio Jesus disse que isso aconteceria. Em João, capítulo 14, verso 26, Jesus disse para os discípulos que o Espírito Santo iria conduzir os apóstolos naquilo que eles deveriam dizer, e aí o Espírito Santo faria com que eles lembrassem das suas palavras. Lembrassem das suas palavras. O Espírito Santo os ensinará e os fará lembrar, foi o que disse Jesus, João 14, 26. Já em Mateus, e aí eu peço para você abrir, por favor, dê um jeitinho de marcar em Atos 4, e vamos para Mateus capítulo 10, que eu quero ler alguns versículos. Mateus capítulo 10. Mateus 10, vocês já encontraram? Amém? Nós vamos ler alguns versículos saltando, tá bom? Para não ler toda a sessão. Mas preste atenção na leitura. Vamos começar com o versículo 16. Diz assim, Jesus dizendo aos discípulos, tá bom? Esse é o cenário. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É um cenário que descreve bem, é umas palavras que descreve bem o que a gente está lendo em Atos, sim ou não? Sim? Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Nós vamos ver isso no capítulo 5 do livro de Atos. Agora vamos para o verso 20. Verso 20. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Verso 22. E sereis odiados por todos, por causa de quê? Do meu nome. Não é isso que a gente está vendo lá no texto? Os inimigos se juntaram, se uniram forças, porque eles odeiam o nome. Eles não se importam que o homem fosse curado, ou com as pessoas que foram tocadas pela mensagem. Eles só se importam que o nome de Jesus seja silenciado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma. Verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Bom, essas palavras de Jesus, pode voltar para o capítulo 4 de Atos, nós estamos vendo se cumprir. E quando Pedro, no verso 19, fala, julgai se é justo diante de vós, diante de Deus, dar ouvidos a vós e não a Deus, isso fica muito claro para eles. Eles estão seguindo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10. Eles estão confessando o nome de Jesus publicamente. Assim como Jesus falou, todo aquele que confessar o meu nome diante das pessoas, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Eles estão cumprindo isso e obedecendo à risca aquilo que Jesus falou. Versos 9 e 10. Eles dizem, Pedro diz, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui, com boa saúde, diante de vós. Primeira coisa a explicar nesses dois versículos, quem é esse homem? O capítulo 3, verso 2, vai dizer para nós, esse homem é um aleijado de nascença, que todos os dias o punham à porta para que ele peça esmola, punham à porta do templo.
capítulo 4, verso 22, vai dizer que esse homem já tem 40 anos. Ele já tem mais de 40 anos. É desse homem que ele está falando. E é esse homem que é apresentado com boa saúde. Isso tem uma importância muito grande nesse texto. Muito grande. Mas vamos dividir em pedaços essa fala de Pedro. Primeiro, ele se retrata dizendo que o que curou aquele homem não foi o poder de Pedro ou de João, mas foi o poder do nome de Jesus. O milagre que aconteceu não aconteceu para a promoção de alguém na igreja, aconteceu para a promoção do nome de Jesus. O que Deus faz por meio da igreja, o que Deus opera por meio da igreja, Ele faz para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando Deus realiza milagres no nosso meio, quando Deus realiza curas no nosso meio, não deve ser para a promoção de um homem, não deve ser para protagonismo de algum ministério, mas para a promoção do nome de Jesus. E isso ficou claro naquele dia. É o nome de Jesus que curou esse homem. Pedro observa a atenção deles e aponta para Jesus. E esse deve ser a mesma conduta minha e a tua. Segundo momento ele fala, Jesus o Nazareno. Por que falar o Nazareno? Aqueles homens há pouco tempo atrás se reuniram para matar um tal de Jesus, que vinha de Nazaré, lugarzinho mais ou menos, que ninguém dava muita coisa. E eles homens mataram. E agora ele está dizendo, olha, aquele Jesus que vocês mataram, que veio de Nazaré, ele era o escolhido de Deus e Deus o ressuscitou. E foi no poder do nome dele que esse homem foi curado. Aqui, aqueles a quem mataram, representa a culpa daqueles homens diante do tribunal de Deus, o pecado que havia levado Cristo à cruz. Mas há uma aplicação para nós aqui muito importante. Lembra que eu disse na última pregação sobre Atos capítulo 3, primeiro, quando você vai apresentar o evangelho, você apresenta primeiro o quê? Quem lembra? A má notícia. A má notícia. E depois, a boa notícia. O que é isso, pastor? A má notícia é, Jesus morreu e a culpa é o nosso pecado. Essa é a má notícia. Jesus foi morto pelos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. E a boa notícia é aquele a quem Deus ressuscitou. Mas Ele ressuscitou dos mortos para a salvação de todo aquele que crê. A má notícia é apresentada, a boa notícia também. A má notícia traz a consciência ao pecador da sua necessidade de um Salvador. E a boa notícia apresenta ao Salvador. É Ele, Jesus, a quem Deus ressuscitou. Quando vamos apresentar o Evangelho para alguém, a boa notícia precisa sempre estar aliançada à má notícia. Por isso que quando você sai pela rua, para falar em todo o tempo, dizer para alguém, Jesus te ama, não é suficiente. Essa é apenas a boa notícia. A má notícia também precisa ser apresentada. Senão o pecador não vai ter consciência da sua condição de pecado. Um homem que não tenha consciência da sua condição de pecado, jamais buscará um Salvador. Ele não precisa. Entende? Se você não acha que está doente, você vai no médico? Ah, não, vou lá no médico, lá encarar aquela fila, né, longa, só para bater um papo, ver se está tudo bem com o doutor lá. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você vai se estiver ruim a coisa, né? Alguns só vão se estiver muito ruim a coisa, né? Mas aí quando você chega lá, você está plenamente consciente de que precisa de um médico. Então Pedro vai dizer, olha, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Por meio desse nome, esse homem está aqui curado. E aqui eu quero voltar à ideia de que esse homem tinha mais de 40 anos. O verso 22 diz para nós, observe por favor na sua Bíblia, pois o homem a quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Observa por favor o verso 21, finalzinho, diz assim, todos glorificavam a Deus pelo quê? Pelo que acontecera. E aí ele explica, porque o homem
a quem a cura foi operada tinha mais de 40 anos. O autor está mencionando a idade daquele homem para mostrar para nós que num cenário impossível de ser revertido. Olha, se você não prestou atenção em muita coisa nessa mensagem, pelo menos preste atenção nisso. Por favor, eu já estou terminando, mas preste atenção nisso. O fato do autor chamar a nossa atenção para o tempo tem uma importância muito significativa. Porque para aqueles homens, primeiro, a cura de alguém que nasceu doente era impossível. Era uma maldição. Só Deus poderia revogar essa maldição. Segundo, ele está dizendo, esse estado se perpetuou por 40 anos. Se em 40 anos Deus não fez nada, não vai ser agora que Deus vai fazer. Não é assim que a gente pensa? Se o João e o Pedro, não o João e Pedro daqui não, tá? Um João e Pedro hipotético, só um exemplo. Se o João e o Pedro estão vivendo no pecado há tanto tempo, estão aleijados espiritualmente há tanto tempo, não há mais solução para o João e o Pedro. Não é assim que a gente pensa? Pastor, já passou muito tempo, não há mais jeito de reverter essa situação. Mas aí o texto está dizendo para nós que a graça de Jesus alcançou aquele homem num estado da vida onde todos à sua volta já olhavam e o davam como um aleijado para sempre. Mas ainda assim a graça de Jesus alcançou aquele homem. Porque a graça de Jesus reverte quadros que para nós são irreversíveis. É isso que ele está dizendo para aqueles homens. Ele está com boa saúde porque o nome de Jesus chegou até ele. É por isso que ele está com boa saúde. Ele está dizendo, não há cenário suficientemente difícil para Deus. Não há cenário onde a graça de Jesus não possa levantar o pecador. Não há momento da vida onde a graça de Jesus não possa fortalecer as pernas do pecador, para que ele agora possa andar em novidade de vida diante da presença de Deus. Isso deveria dar muito mais ânimo para nós de orarmos pelas pessoas que para mim e para você estão em um cenário irreversível. Mas a graça pode alcançá-los. Há poder no nome de Jesus para reverter quadros impossíveis. Para realizar feitos extraordinários, há poder no nome de Jesus. Não desista de clamar pelo nome de Jesus para que a sua família seja alcançada. Não desista de clamar pelo nome de Jesus para que os seus irmãos sejam alcançados. Não desista de clamar pelo nome de Jesus para que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa sejam alcançados. Não desista de clamar pelo nome de Jesus para que seus filhos sejam alcançados. Porque ainda que o cenário se mostre muito difícil para mim, para você, Cristo pode salvá-los. Cristo pode resgatá-los. No verso 11 ele fala que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores. Irmãos, essas palavras devem ter soado como assim, ele acabou desculpa a comparação, mas ele acabou de nos dar uma facada, sabe? Acabou de nos pegar, sabe quando pega um pedaço de pau assim e dá uma catucada assim forte na pessoa? Porque os construtores, eles são os construtores. Eles são os líderes espirituais do povo de Deus. Eles que estavam conduzindo o povo de Israel no caminho do Senhor. Mas ele fala assim, Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. A cabeça deles vai lá para o Salmo 118. Pode ter certeza que foi, porque eles conhecem essa palavra. Você também conhece parte desse texto, você só não lembra. A gente repete muito, diz assim, esse é o dia que o Senhor fez, não é isso? Alegremos-nos e regozijemos nele. Mas você já leu o contexto? Já prestou atenção no contexto? Diz assim, Salmo 118, o verso 22, aliás, a partir do verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, aquela pedra que liga duas paredes e a base, que sustenta o edifício. A pedra angular, foi o Senhor quem fez isso.
e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. É por isso, o Salmo 118 está na cabeça de Pedro e João. E é por isso que no final do texto eles terminam se alegrando. Porque naquele dia em que os construtores estão rejeitando o nome de Jesus, a palavra de Deus está se cumprindo. Pedro está dizendo assim para eles: olha, vocês se opuseram ao nome de Jesus, mas isso não anula a soberania de Deus. Deus está escrevendo a história da igreja. Ainda que vocês não queiram, Deus está usando vocês para escrever a história da igreja. Vocês estão rejeitando o nome de Jesus, mas a palavra está se cumprindo em vocês. Deus não deixou de ser Senhor da igreja, mesmo no meio da oposição dos homens. Eles lutam, mas não podem derrotar a igreja, porque ele, Jesus, é a pedra angular, é o alicerce que sustenta o edifício. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,7, que nós somos pedras vivas, sendo edificados. Nós somos a igreja de Jesus, edificados nele. Ele é a nossa pedra angular, é nele, ele que sustenta a igreja. É por isso que a oposição não vence a igreja. É por isso que a perseguição não vence a igreja. É por isso que prendem os mensageiros, mas não podem prender a mensagem, porque o que sustenta a igreja é Jesus. Não é uma pessoa, não é uma convenção, não é uma autoridade religiosa, não é dinheiro, não é proeminência, status, não é um político, é Jesus. Jesus é o que sustenta a igreja. Por isso que a oposição não pode derrotar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está firmada nessa pedra angular. E ele chama eles para a responsabilidade, dizendo: vocês rejeitaram, vocês eram os construtores, mas rejeitaram. E no 12 ele fala: e não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o nosso Salvador. Não é Moisés, não é Abraão, Cristo é o nosso Salvador. Não é a religião, não é os santos. Cristo é o nosso Salvador. Não é Maria, não é José, não são os anjos. Cristo é o nosso Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o Filho de Deus. E nenhum outro líder, nenhum outro guia, guru espiritual ressuscitou dentre os mortos. Somente Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Somente Cristo tem autoridade, somente o nome de Jesus tem autoridade para prometer para mim e para você a vida eterna. Porque só Ele ressuscitou dos mortos. Só alguém que tem vida verdadeira tem autoridade para prometer para mim e para você vida. Todos os outros que morreram não podem prometer vida. Eles não tinham para eles. Eles não tinham poder sobre a vida ou sobre a morte para eles. Jesus sim. Então Pedro está dizendo: olha, nós não somos salvos porque somos filhos de Abraão, não somos salvos por causa da lei de Moisés, nós somos salvos por causa de Jesus. De Jesus, somos salvos pela graça, e a graça de Jesus é suficiente para nos salvar. Não precisa você vir aqui ao altar fazer sacrifício, não precisa você fazer campanhas e mais campanhas, não precisa você ficar rodopiando pela igreja feito doido. Não, a graça é suficiente para te salvar. Não precisa você observar determinados costumes, veste de um jeito, arruma um cabelo de outro, se comporta de outro, e aí você vai ser salvo. Não, a graça é suficiente para te salvar. Não precisa você subir ali a romaria de joelhos, ou fazer votos para algum santo. Não, a graça é suficiente para te salvar. Você não precisa beijar a fita do bom Jesus. A graça é suficiente para te salvar. A graça é suficiente, é só Jesus. Só Ele. Ele é o único nome. Não é o pastor, não é o presidente, o executivo da Convenção Batista Mineira ou da Brasileira, não importa. É Jesus. Jesus é o nosso único mediador. E termino, verso 13, verso 14, diz assim: observando a coragem de Pedro e João, e perceberam que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam. Reconheceram que eles haviam convivido com Jesus.
E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, agora preste bem atenção, nada tinham para dizer em contrário. Eu vou terminar aqui. Desculpa, eu já passei do horário. Mas é importante dizer o que esse versículo diz para nós. Que diante daquilo não tinha argumento. Eu disse no domingo passado e vou repetir. Guarde isso, por favor. A melhor defesa da fé é uma vida transformada. A melhor defesa da fé. Por muitas vezes, irmãos, vão tentar ridicularizar a gente. Por muitas vezes eu já ouvi no meio de amigos pessoais meus, dizendo que cristianismo é coisa para quem tem cabeça fraca. E outras pessoas vão tentar ridicularizar a nossa fé, dizer que é um conto, que é uma fábula, que é uma historinha inventada para tirar dinheiro do povo, ou para seduzir pessoas que têm a cabeça fraca. Mas entenda, nenhum argumento é mais poderoso contra essas acusações de que a sua vida e a minha vida transformadas. Aquele sinédrio estava reunido, 70 homens ricos, poderosos, letrados, contra 2 pobres pescadores, e eles não foram suficientes para derrotar aqueles 2. Por quê? Porque o argumento era muito poderoso. Ele era aleijado, agora anda. O outro era cego, agora vê. Esse era surdo, agora ouve. Eu era morto, mas agora eu vivo. Pelo nome de Jesus eu vivo. Esse é o argumento mais poderoso que você e eu podemos usar. Não precisa se preocupar em ficar defendendo, sendo advogado de Jesus, não. Basta dizer, o que eu sei é que eu era morto, mas agora eu vivo, porque Cristo Jesus vive dentro de mim. Irmãos, a gente continua hoje à noite, não dá tempo de trabalhar esse texto todo numa mensagem só, mas eu gostaria muito que você viesse, porque a oração da igreja no final desse texto é uma coisa lindíssima, lindíssima. Então, se você puder, separa um tempo, venha para a igreja, venha cultuar ao Senhor, para a gente compartilhar sobre esse texto. E que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que assim como eles, eu e você possamos nos levantar aqui com coragem para defender o nome de Jesus e para proclamar em todo o tempo que Jesus Cristo é a única esperança para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.